está bastante frio, mas a melhor maneira de nos esquentarmos é nós cantarmos para o frio passar um pouco. E o enredo que nós estaremos cantando é Bom Estarmos Aqui. Ela está com uma transparência rápida. E na segunda vez que nós estivermos cantando, eu acho que a melhor maneira de nos esquentar é pelo calor humano. Então você vira para o seu irmão do seu lado e dê uma boa noite para ele, dê um abraço nele. Porque às vezes não deu tempo de você ir lá falar com o irmão. Então cumprimente-o na segunda vez que nós estivermos cantando, tá bom? Algo único, que os irmãos possam estar elevando nesta hora o seu espírito a Deus, esteja cantando realmente de coração, para que esse louvor não fique aqui entre essas paredes, entre esse teto, mas que ele possa chegar com cheiro suave a Jesus.
agora, Senhor, em Tua presença. Que este louvor, Senhor, possa ter preparado o coração de cada um, ó Senhor, e que o restante deste culto, Senhor, possa completar a obra na vida de cada um aqui, ó Pai. Que cada um possa sair edificado daqui e que este culto, Senhor, sirva de alguma coisa para cada um, para que no nosso dia a dia possamos demonstrar ao Senhor que Tu és o único em nossas vidas, ó Pai. Que Tu realmente é o dono do nosso viver e por isso nós somos diferentes. Por isso nós temos a nova vida. Muito obrigado por o Senhor ser nosso Pai, por o Senhor nos amar, ó Pai. Só as bênçãos que eu te oro, peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, é uma alegria muito grande para nós, mais uma vez, estar reunido com o intuito de louvar e engrandecer o nosso Deus. Já ouvimos música que engrandece o nome do nosso Deus. Prepara os corações. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, né? Vamos pedir aos irmãos que se coloquem em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 8. Vamos fazer essa leitura responsivamente. Salmo 8. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos, os pares, né? Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. É o título, né? Leiamos então. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que amam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escapar o inimigo que vem castigo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste. E é o homem mortal para que te benefeite, e o filho do homem para que o fizeste. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, As aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Que Deus possa abençoar os nossos corações ao ouvir a sua palavra. Salmo maravilhoso, que realmente fala de coisas maravilhosas. Especialmente, ele fala também, de certa maneira, do homem, né? Que é o homem para que te lembres dele, né? E o filho do homem para que o visitaste. E continua, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. O homem realmente foi criado como obra-prima de Deus, como coroa da criação, né? Nós devemos agradecer a Deus por isso. Vamos orar nesse instante, vamos convidar o nosso irmão Henrique aqui à frente, né? E vamos se dirigir com a palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, louvado seja o teu santo nome, Senhor, por tudo que tu tens feito por nós. Nós te agradecemos, Senhor, por essa feliz oportunidade de nessa noite estar na tua casa, Senhor Deus, com a finalidade, Senhor Deus, de realizar esse culto em louvor e honra ao teu santo nome.
Senhor Deus, nós te pedimos, primeiramente o Senhor, que tu venha estar com o nosso pregador, para que ele possa, Senhor Deus, ser usado por ti, para transmitir a mensagem para cada coração presente aqui. Prepara-nos, Senhor, para estarmos atentos à tua voz, ó Deus. Senhor Deus, abençoa todas as pessoas que se encontrem entre nós, os irmãos que aqui se encontram, os nossos visitantes e todos aqueles que adentraram a esse santuário, Senhor. Tu estejas, Senhor Deus, atuando na vida de cada um deles. Nos ajuda, Senhor, também aqui na frente, Senhor Deus, que possamos ser testemunhas fiéis de Ti, ser com o nosso irmão que está na direção do culto, Senhor Deus. E mais uma vez, ele possa ser abençoado por Ti, desempenhando, Senhor, essa função maravilhosa, Senhor, que é dirigir os Teus trabalhos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, os irmãos podem sentar e nós vamos cantar mais uma vez, louvando o nosso Deus. Vamos pedir o irmão o irmão que está encarregado de dirigir os hinos, né? Vamos cantar o 101 do cantor cristão. Muito bem, nós vamos dar oportunidade aos irmãos fazer os seus avisos. Aliás, agora não fazemos mais avisos, né? Lembretes breves, né? Temos um aqui do irmão Silvio, né? Referente ao passeio do Campo do Jordão. Saída para o Campo do Jordão, 4h30 da manhã. Levar agasalhos, os carros ficarão na igreja. Então, 4h30 da manhã, é muito cedo, né? Se tiver frio assim, nós vamos virar pinguim, né? Então, os irmãos que
pagaram as suas passagens, que está dispostos a ir nesse passeio, então às 4h30 da manhã, no próximo sábado, estaremos aqui. Nosso irmão Vanderlei parece que tem um aviso também. O Vanderlei está presente. Quero lembrar aos diáconos, né, que próxima sexta-feira, dia 29, é culto na casa do irmão Jeremias Medeiros, né? Dito pelos diáconos, mas toda a igreja está convidada, né? Os irmãos vão ver, né? Próxima sexta-feira, dia 21, às 20 horas, na Itaquera, na Jeremias. E nós temos um pregador, temos diversas coisas lá que é muito importante para cada um de nós, né? A convivência entre os irmãos e também a nossa. Muito bem, mais lembrete. Sábado não vai haver nada? Nossa igreja? Não vai haver nada. Então nós temos os trabalhos da semana. Trabalho, culto nas quartas-feiras, que é dirigido pelos diáconos, mas é extensivo a toda a igreja, né? Nós convidamos os irmãos que estejam presentes para orarmos, nós estamos precisando de orar, né? Há um pregador aí na televisão que de vez em quando ele aparece lá, irmão, o Brasil precisa orar. Realmente ele tem razão, né? E nós precisamos orar. E ouvir a palavra de Deus. Na quinta-feira, o culto que é dirigido pelo pastor, né? Devemos estar aqui presentes. Inclusive, aqueles que nos visitam estão convidados a estar aqui conosco na próxima quinta-feira. Nós vamos então passar a palavra ao sexteto, né? Essência, para a sua apresentação.
Missões é algo assim tão importante na vida da gente que a gente tem que saber muito bem a responsabilidade da gente, né? E quando se fala de missões, nós sabemos da responsabilidade que cada um tem como missão. Ficamos estarrecidos essa semana com algumas pessoas que tiveram a missão até de ir à situação de morte para cumprir o quê? Uma ordenança que lhe tinha sido determinada. E a gente vê com veemência que essas pessoas cumprem, né? Atendendo a um Deus que não é o real. E nós temos um Deus real que está aí, precisando da nossa postura como ordenados em cumprir. E o nosso tema é muito enfatizante. E qual é ele? Missões, a oportunidade de servir. De que forma que eu posso servir? Eu posso servir orando, eu posso servir ofertando, eu posso servir cuidando daquele que precisa ser cuidado, né? Eu posso servir evangelizando, eu posso servir colocando a minha vida à disposição do Senhor para que Ele me utilize como um veículo para levar o quê? A mensagem de Deus àquelas pessoas que ainda não as têm. Dentro do Brasil nós temos tantas pessoas que precisam ouvir falar de Cristo. Este é o momento de nós estarmos enfatizando para que possamos levantar as nossas ofertas para atingir cada dia mais o nosso país na situação de serem conhecidos através dos nossos missionários, aonde estão, para que eles conheçam quem é Jesus e o que Jesus pode fazer em suas vidas. Então nós vamos ficar de pé e nós vamos ler no nosso texto, está deste tamanho, porque cada Bíblia está diferenciada da outra, e para que nós não tenhamos assim tanta mudança na linguagem, nós vamos ler o que está aqui. A nossa divisa encontra-se em 1 Pedro 4:10. Vamos lá? Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. Foi ensaio, né? Agora a gente vai falar melhor. Vamos lá? Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus nos deu vários dons. Se nós olharmos aqui, cada um tem uma utilidade na obra do Senhor. E a dispensa dele está enorme para estar renovando as nossas forças, para que realmente nós possamos continuar levando a mensagem dele. Eu vou pedir para vocês sentarem, nós vamos fazer uma ginástica aqui, né? Que hoje está meio frio, então vamos nos esquentar. Então, o tema nosso está dividido em 3 situações. Deixa eu cair aqui, Deus aberto. Então, esse grupo aqui vai falar missões, vai levantar e falar missões. Este grupo aqui, oportunidade de servir, e o restante vai falar oportunidade de, e o restante fala servir, entendeu? Então, vamos lá? Missões. Ó. Missões. Oportunidade de servir. Vamos lá? A resposta está ali, mais forte, tá bom? Pode sentar, vamos de novo. Precisamos gravar. Missões, oportunidade de servir. Exatamente, oportunidade de servir. Vamos nos colocar mais uma vez de pé e vamos cantar a primeira estrofe do hino 439, que enfatiza realmente o quadro da nossa nação. Nosso hino de missões nacionais, muito bonito. Eu acho que até domingo nós já estaremos aprendendo, né? Com certeza. Enquanto isso, nós iremos cantar a primeira estrofe do hino 439. Bendição
para o culto infantil. E no final do curso, depois de ótimas admoestações que recebemos ali, a líder da APEC nos trouxe uma notícia assim, um tanto desagradável. E está dentro do nosso estado. A cada dia as portas estão se fechando para a evangelização das nossas crianças nas escolas estaduais. Era um campo que estava aberto. Mas a cada instante os governantes estão querendo que este trabalho se liquide. Então, uma das nossas pretensões ali no curso, e qual foi tão solicitado ontem, é que as igrejas estivessem orando por esse ministério. Eu sei que está relacionado a missões, mas não missões da Junta de Missões Nacionais. Mas é uma situação missionária dentro do nosso campo aqui de São Paulo, onde irmãs se dedicam voluntariamente, sem remuneração, para levar a situação de Deus para as pessoas que não conhecem dentro da sala de aula. Então, mais um desafio que a gente tem aí pela frente dentro do nosso próprio estado e fora as grandes necessidades do nosso país em seu todo, onde precisamos estar atendendo a cada dia e os recursos precisam aparecer. E nós sabemos que eles vão aparecer se o povo de Deus se levantar para realizar a grande obra que é levar o Evangelho a toda criatura. Eu vou pedir nesse instante que a Beca esteja orando, agradecendo a Deus pelos missionários que nós temos na Junta de Missões Nacionais e pelos desafios que temos aí à frente, para que a nossa denominação tenha condições de estar sustentando esse trabalho enquanto Deus permitir que nós estejamos aqui, Enquanto Ele permitir que a nação exista, que o mundo exista, mas que nós jamais nos calemos, mesmo diante das dificuldades. Oremos. Senhor Jesus, nós agradecemos, Pai querido, pelo privilégio santo e maldito de estarmos na tua presença. Obrigado, Senhor, por nos trouxeste mais uma semana, protegidos, Senhor, amparados, guardados, e juntos podemos dedicar um momento para o teu louvor e engrandecimento. Muito obrigado por nossa igreja, Senhor, esteja fortalecendo a fé de cada membro, Senhor, especialmente daqueles que se dispuseram estar nessa noite fria, neste culto participando. Queremos nesse instante orar especificamente, Pai, pela paz do mundo, Senhor. O mundo tanto esperto, o mundo tanto precisa. Senhor, que esses momentos de tensões sirvam para que corações se encontrem. E nesse instante, Pai, dedicar um momento primeiro se pedir também pelos nossos queridos missionários que se dedicam à causa bendita da proclamação do Evangelho. Senhor, o evangelismo infantil, tão importante, Pai, e tão abençoado. Seja, Pai, com cada missionário, que eles possam receber de Ti a porção necessária para continuar essa obra que é tão importante. Seja com as nossas crianças, Senhor, brasileiras, onde quer que se encontrem, que elas sejam alcançadas pelo Teu amor. Muito obrigado por tudo, Pai. Acompanhe-nos no decorrer desse culto, que estejamos com os nossos corações abertos, nossas mentes abertas, Senhor, para que a Tua mensagem possa terminar os nossos corações. Oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Não esqueça de orar pelo seu missionário que você retirou, o seu cartãozinho. Não esqueça de colocar no altar do Senhor aquilo que você pode oferecer para esta grande missão. O nosso alvo é R$5.500 e o alvo de missões nacionais é R$5 milhões. Então, que possamos atingir o nosso alvo. Tenho certeza que nossa igreja irá consegui-lo e também a campanha em si ela possa chegar na definição que a Junta se propôs este ano. Tá? Obrigada. Muito bem, nesse instante, segundo o nosso roteiro aqui, momento musical Denildo. Tá, o Denildo com a palavra, mais conhecida como Deca. Deca é meu nome artístico de criança, né? Aliás, ganhei de vocês, minha querida igreja.
Nós temos em mãos aqui uma carta que eu não tinha visto antes, né? Uma comunicação que eu não posso deixar de fazer. Mesmo porque algo me chamou a atenção, né? Os irmãos vão ficar sabendo. Né? Essa carta é da Igreja Batista Nova Aliança. É escrito o seguinte: pela presente, a Igreja Batista Nova Aliança em São Paulo, localizada na Praça Albino Francisco Figueiredo, número 106, Vila Santa Isabel, São Paulo, capital, tem a satisfação de convidar essa amada igreja para as festividades de passagem do pastorado da nossa igreja. Na ocasião, estará deixando o pastorado e ministério da igreja o pastor Humberto Lanceini dos Anjos Pereira, enquanto estará tomando posse do referido pastorado o pastor Paulo Sérgio Bezerra Garcia. O evento se dará no dia 20 de outubro do corrente ano, com início às 20 horas, contando com a presença dos queridos pastor e irmãos. Desde já, tornamos-nos agradecidos. São Paulo, 12 de setembro de 2001. João Felipe Barbosa, primeiro vice-presidente. Os irmãos estão vendo aqui quem vai tomar posse lá. Os irmãos ouviram? Pastor Paulo Garcia, né? Então, o pastor Paulo Garcia, nessa oportunidade, logicamente estará deixando nós aqui, né? Mas graças a Deus que está assumindo o pastorado daquela igreja. E nós devemos estar ali em peso, representando a igreja. O pastor, acredito que vai estar presente, né? Por isso eu achei por bem, então, ver essa carta desde hoje, porque ela chegou hoje, né? Muito bem. Vamos passar a palavra agora, então, para o pregador desta noite, que vai ser o pastor Marcelo, pastor desta igreja, ordenado nesta igreja mesmo, amigo de todos, né? Já estávamos com saudade de ouvir a mensagem proferida pelo amado pastor, e nesta noite ele vai ter a oportunidade, né? Vamos orar para que Deus realmente fale os nossos corações nesse momento tão importante. O momento da pregação da palavra de Deus no culto, eu sempre digo isso, sempre achei isto, né? Eu sou crente há 40 anos, mas se não tem a mensagem da palavra de Deus, algo está faltando, né? E agora vamos preparar para esse momento. O pastor então vai ler a mensagem, depois cantaremos primeira e última estrofe do hino 99. Depois ele estará nos entregando a mensagem que Deus colocou em seu coração para os nossos corações. Boa noite a todos. Eu os convido a ler suas Bíblias na primeira epístola aos Coríntios. É o cerne do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Venho trabalhando com esse texto bíblico já há um bom tempo. Eu tenho esse privilégio de ir trabalhando bem tranquilo. Muito bem. Primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15. É o cerne do Evangelho, portanto, é a ressurreição de Cristo e de todos aqueles que o aceitaram como Salvador. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, somente um versículo. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial.
Vamos convidar o irmão Paulo a vir à frente. Vamos cantar então, primeira e última do 99. Muito bem, alguns já tiveram o privilégio de ouvir esta apologia, é uma apologia à ressurreição de Cristo, o cerne do Evangelho, a esperança de vida para os homens. É um tema desafiador. Este tratado apologético do apóstolo Paulo, porquanto existem algumas variantes textuais que nós estaremos discorrendo aqui esta noite. Muito bem. A cidade de Corinto era uma cidade portuária. Alguns sabem que Corinto estava localizada entre os mares Egeus e Adriático, e era servida por dois portos, o de Sincreia e de Laqueum. E através desses dois portos, Corinto então exportava os seus produtos de olaria, seus produtos de bronze, e isto obviamente fez então com que Corinto se tornasse uma cidade muito florescente. Quanto à sua topologia, o seu aspecto topológico, Corinto se destacava então pela Acrópole, muito mais alta aí do que as torres que foram derrubadas de Manhattan, muito comentado agora por esses dias, World Trade Center. Então ali são 110 metros e perfazendo um total de 110 pavimentos, perfazendo um total de 417 metros. Corinto então se sobressaía com 566 metros de altura. E a 566 metros de altura não se enxerga nenhum ser humano que está ao subsolo, não se enxerga.
nem 110 metros. 110 metros eu tenho experiência própria por ter curso de salvamento em altura. Muito bem. Então, esta rocha íngreme, né, de 566 metros, ali ao seu alto, o seu cume era chato. Então, na Acrópole, a Acrópole era a parte mais alta da cidade, e ali então estava construído o templo da deusa Afrodite, deusa do sexo, do amor, da sensualidade. Entre os romanos, essa deusa ela passou a ser conhecida como Vênus, ou então, forma latinizada. Outro aspecto da cidade de Corinto é o religioso, as influências que essa cidade sofreu durante todos os seus tempos de existência. Ela então sofreu a influência dos persas, ela sofreu a influência de todos os paganismos, em especial os persas. Ele trouxe o feiticismo, ele trouxe então a cultura religiosa animista, a pior cultura religiosa animista de degradação moral, onde eles sacrificavam os seres humanos em oferenda, em holocaustos às suas divindades. Quanto a deusa Afrodite, ela tinha então a sua cintura, um cinturão que era sedutor, que era irresistível ao corintiano. O corintiano então degradado moralmente. Muito bem. Então Corinto ela ganhou grandes proporções de degradação moral em razão daquilo que a própria cidade proporcionava, em razão daquilo que também ela recebia. Vale lembrar também que havia aí, neste templo de Afrodite, 1000 sacerdotisas hieródras, ou preferencialmente então prostitutas do templo, portanto associada ao sagrado. E isto tinha um propósito. Qual era o propósito? Era a hierogamia. Que significa isto? A hierogamia, o casamento sagrado, o casamento decorrente então de toda esta parafernália que ocorria nos templos pagãos. E seu objetivo principal era um só: era adquirir poderes mágicos. Então Corinto também herda as influências micenas, uma influência eminentemente demonológica, voltada também para o misticismo, voltada também para o animismo. Então, o quadro de Corinto passa a ser agravado pela cultura dos egípcios, que eles recebem todo o seu panteão de deuses egípcio também influenciam a cidade de Corinto. E sobressaía, obviamente, o deus Baal, ou Astarote, Deus que foi combatido veementemente pelo profeta Elias, ao tempo do Velho Testamento. Também neste culto eminentemente animista e degradado, os sacerdotes se chicoteavam, eles se machucavam, tentando entrar no êxtase em adoração ao Deus pagão. Foi grandemente combatida pelo profeta Elias. Então, ao tempo do Novo Testamento, ao tempo então do apóstolo Paulo e os apologistas, ser chamado de um corintiano significava então ser chamado de um homem de vida desregrada, porquanto participava de tudo isso que a cidade lhe proporcionava.
Corinto sofre, então, pela sua posição geográfica, todos os amálgamas, todas as misturas de todos os povos do mundo de então que por ali se conhecia, Corinto herda toda esta mistura de religiões e de paganismo. E no seu aspecto cultural, ela então se sobressaía em duas questões. Ela tinha então uma escola de retórica e também tinha uma escola de filosofia, e isto era uma imitação ao que ocorria em Atenas. Então, este aqui é o panorama, a visão, o cenário da cidade de Corinto. É mais ou menos de forma abreviada o panorama de Corinto. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela estava ali para mitigar essa situação. No entanto, ela estava agindo até de forma contrária ao que se esperava. Muito bem, a igreja de Corinto era uma das provas do ministério apostólico de Paulo, o apóstolo aos gentios. Ele então toma conhecimento da infiltração de alguns problemas que estavam ocorrendo com aquela igreja, através de uma carta que ele recebeu, e esses problemas foram algumas práticas maléficas, foram atitudes ruins, atitudes execráveis, foram atitude de partidarismos, de cisões. Então tinha a questão do partidarismo, e eles traziam então os seus logotipos, a sua placa, Paulo, Apolo, Cefas, Cristo. E então os irmãos já sabem que o partido de Paulo era composto por aqueles que gostavam de seguir seu pai na fé. Apolo, aqueles que eram cultores do vernáculo. Os Cefas eram seguidos então pelos sequiosos da verdade. E o pior deles era o de Cristo. O pior era de Cristo, porque se diziam então os mais espirituais, os exclusivistas. No entanto, então, incorriam um pecado maior de exclusivismo, sendo, portanto, mais carnais do que todos os demais. Então, isto ainda não era só um problema, existiam mais problemas com a igreja de Corinto. Tinha também a questão do ato incestuoso, aquele moral que se deu com a madrasta. A igreja também procrastina, ou seja, ela deixa de aplicar a disciplina cabível ao faltoso que cometeu a disciplina, deveria ser disciplinado. Ela se cala, portanto ela consente, ela peca por passividade. Também Paulo se depara com a questão do casamento e o que dele deriva. Não bastante, então, tem o problema da adoração pública, mas não para por aí. Aí tem os abusos na ceia do Senhor. A ceia tinha se transformado, então, numa festa de inebriada embriaguez, promovida, então, pelos faccionistas, pelos abastados, que separavam, então, dos seus irmãos menos abastados, os de menores condições financeiras. Eram discriminados. Então, aquilo que deveria ser feito com reverência, com temor, em memória ao Senhor, estava sendo feito em forma de devassidão e desunião. Então, Paulo também se depara, entre o capítulo 12 e o 14, com as questões dos dons espirituais. O culto na igreja de Corinto tinha se transformado numa verdadeira balbúrdia. O culto na igreja de Corinto tinha se transformado numa verdadeira
Torre de Babel, ninguém se entendia absolutamente nada. Então, os costumes pagãos que eles haviam herdado antes de se entregarem a Cristo, antes de se renderem a Cristo, esses costumes foram trazidos por alguns crentes que não se desvencilharam dos seus costumes e optaram por introduzir no seio da igreja, e assim fizeram, e perdura em alguns arraiais, não preciso nem falar o nome. Muito bem, e este costume, então, ao seu nome original, chama-se o ecstase. O ecstase, a sua forma original, ele nada mais é do que um estado de estar fora de si, é um estado em que a pessoa apresenta um quadro doentio. Esse quadro tinha como objetivo principal desfrutar as experiências entusiásticas. Os entusiastas. E o que seria isso? Nada mais é do que a glossolalia. Então, a glossolalia, ela é um fenômeno psicossomático e, consequentemente, ela está relegada para um misticismo esotérico reprovado. Este ecstase ou glossolalia, ela sempre existiu em todas as religiões, desde lá a Torre de Babel até os nossos dias. Então ele achou apoio no xamanismo, no budismo, no sufismo e todos os ismos que tiverem por aí afora, que podemos elencar aqui esta noite. São muitos. Ao tempo de Eno, ou nossos dias, então, ele achou apoio nos movimentos pentecostais. Anteriormente a isso, ele achou apoio entre o montanismo, entre os Quakers, entre os avivados por aí afora. Então, Paulo tem que doutrinar esta igreja de Corinto, esta igreja que deveria ser luz ali, nesta igreja, neste mundo onde ela estava inserida. Ela deveria ser sal, ela deveria ser luz, e ela deveria ser fermento. Ela deveria ser fermento porque o mestre alterou o significado de fermento quanto ao sentido hermenêutico de interpretação das Escrituras. Fermento sempre traz a conotação de maléfico, mas Cristo aplica isso em seus discípulos, portanto, alterando a sua aplicação. Então, fermento para penetrar na massa. E finalmente, então, o assunto que nós nos aplicaremos, que é a questão da ressurreição. Estava havendo um equívoco acerca da ressurreição do corpo. Então, era um assunto de suma importância para a fé cristã. É um assunto de suma importância para a fé cristã, para nós outros. Aliás, corroboro o que o pastor Haroldo disse. Quer fazer sucesso? Quer fazer sucesso? Escreva um livro sobre o crescimento da igreja. Quer fazer sucesso? Escreva um livro sobre cura, sobre dons. Não quer fazer sucesso? Faça apologia do servo do Evangelho. Todos os apologistas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo pagaram caro. Todos. Os anais da história estão aí para ser pesquisados. Então, é a partir deste quadro que o apóstolo Paulo passa a doutrinar a jovem comunidade cristã de Corinto. Ele passa então a ensiná-los. Por quê? Porque a fé cristã, ela ainda estava impregnada do paganismo que ora estavam anteriormente inseridos. Isso ainda estava muito latente na mente daqueles crentes de Corinto. Então, de acordo com o que lemos aqui, o versículo-chave e a porção das Escrituras que eu irei me deter,
é do 35 ao 49, porque é o corpo da ressurreição, então, que nós tentamos responder. Então, eu digo que o texto transcende a cultura, ou seja, em outras palavras, eu estou falando que o texto bíblico fala conosco. Então, Paulo inicia sua fala no texto, afirmando que o corpo ressuscitado é de qualidade elevada. Por que de qualidade elevada? Porque ele é a imagem de Cristo. E Paulo então faz uma hortativa aos crentes de Corinto. Paulo faz uma hortativa aos crentes de Corinto, no sentido de que a ressurreição de Cristo, ela não pode nem deve ser negada, porque isso traz sérias implicações. E a primeira implicação que eles trazem é que tornam o Evangelho contradizente. Eles tornam o Evangelho limitado, eles tornam o Evangelho parvo. Continuando então, Paulo fala que a ressurreição corpórea de Jesus Cristo, ela é o penhor, ela é a garantia, ela é a vitória de Deus sobre a morte. Então, o apóstolo Paulo, que foi pai na fé dos crentes de Corinto, ele expressa através da sua fala indignação, ele expressa a indignação mesclada com consternação, e o seu objetivo é corrigi-los imediatamente, seus filhos na fé. Paulo faz uma aplicação de uma responsabilidade pessoal, é que nós vamos ver dentro desses 4 parágrafos exegéticos, do 35 ao 49. Ele faz uma aplicação pessoal, a responsabilidade pessoal que cada um tem com relação à fé, na crença, na ressurreição do corpo. E finalmente, então, é revelado que a volta de Cristo há de trazer ressurreição, tanto aqueles que já morreram, como aquela sociedade, como aquele povo, então, que estiver vivo quando da sua volta. Estes, então, terão o privilégio de não conhecerem o último inimigo, que é a morte. Aliás, é um ponto contradizente da morte com o filósofo Sócrates e Jesus Cristo. Sócrates, ele caminhou serenamente diante da morte. Alguns afirmam que não tem medo da morte. Eu, pastor Marcelo Alves dos Santos, afirmo que tem. Respeito todas as posições. O mestre se agonizou no Getsemane. Então, é um paradoxo. Não é? Muito bem. Então, o tema que eu dou a esse sermão é o corpo da ressurreição. E nós temos então 3 reflexões para fazermos a partir desse tema. E a primeira delas é quais as implicações quanto à negação acerca da ressurreição. Que dano isso pode trazer? Haverá identidade pessoal? Nós vamos ver isso dentro do texto. Haverá transfiguração, isto é, haverá uma mudança de figura, de feição e de caráter. Então, primeiramente, quais as implicações quanto à negação da ressurreição? Então, para entendermos o que estava ocorrendo aqui com a igreja de Corinto, é necessário que leiamos todos o texto. Eu escolhi o texto-chave, mas é necessário que nós leiamos todo o capítulo, e nós não vamos fazer isso aqui agora, isso vocês devem fazer depois. Esse versículo 49, então, analisando gramaticalmente nos seus originais, nós encontramos
a conjunção inicial mais o advérbio. E assim como, ou seja, o apóstolo Paulo está aplicando, ele está concluindo um tratado, ele está fazendo a conclusão de tudo aquilo que ele vem falando anteriormente ao texto e aquilo que ele vai falar após. Por isso, então, a necessidade de se ler toda a carta, todo o capítulo. E Paulo, então, está falando do corpo da ressurreição. Negar a ressurreição de Cristo, então, diz o apóstolo Paulo no versículo 14 e 15, que nós nos auto-adjetivamos como os falsas testemunhas de Deus. É o que diz, então, o texto bíblico, que nós nos auto-adjetivamos como testemunhas falsas. Por quê? Porque nós combatemos contra Deus, nós afiançamos contra Deus de que Ele não ressuscitou Jesus Cristo. Então, nos auto-adjetivamos automaticamente como falsas testemunhas. E, uma vez que assim nos auto-adjetivamos de falsas testemunhas, obviamente, tudo então não passa de um embuste, tudo não passa de um louco, tudo não passa de um engano. A nossa fé então é vã, ela é inútil. Cristo não ressuscitou. E não somente isso, se Cristo não ressuscitou, então não temos nenhum alvo. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa caminhada cristã não tem objetivo. Se Cristo não ressuscitou, então nós não chegaremos a lugar nenhum. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, portanto, não há esperança de vida. É o que se diz no versículo 17, a própria epístola do capítulo 15. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda então permanecer em vossos pecados. Muito bem. Então, o âmago, o cerne, o centro do coração do Evangelho para o apóstolo Paulo e para os demais que compõem o número dos 12 e todos aqueles discípulos da época neotestamentária, de todos os tempos, e para nós outros, hoje, Igreja de Cristo, Igreja Batista em quarto centenário, é que o que as Escrituras afirmam, que Cristo morreu pelos nossos pecados e que Cristo ressuscitou. Este é o cerne do Evangelho. Sem isto não teria Evangelho. Sem isto não seria possível, então, o homem vencer a mortalidade. Sem isso não haveria esperança de vida. E toda a crença de todos os crentes, de todos os tempos, ela depende especificamente disso. A ressurreição factual de Jesus Cristo. A ressurreição factual de Jesus Cristo. Com isto, o cristianismo cai ou permanece. Então, crer de outra forma é crer em vão. Então, a doutrina da ressurreição, ela está registrada nos evangelhos sinóticos, ela está registrada nas epístolas paulinas, ela está registrada nas epístolas gerais, em Tiago, mas o melhor tratado apologético ou defensor estava ainda para ser escrito, que é exatamente esse que nós estamos lendo. Este é o melhor tratado apologético acerca da ressurreição de Cristo. E Paulo então faz um apelo para a questão da testemunha ocular
muito valioso à sua época. A testemunha ocular, aliás, era um dos preceitos, uma das prerrogativas que se exigia para então que aquele que fosse compor o número dos 12 para tomar o lugar de Judas Iscariotes é que tivesse visto o Senhor Jesus Cristo. E Paulo então ele fala disso, ele escreve isso lá no capítulo 9:1, não vi eu ao Senhor Jesus Cristo, não sou eu apóstolo, não sois vós obras minhas no Senhor. O método chamado de diatriba estoica. Paulo era adepto ao estoicismo também, obviamente, e esse método de diatriba estoica é um método de pergunta retórica e as respostas serão sempre positivas, sim, sim, sim. Então não tem como dizer não. Várias tentativas, mesmo desde aquele tempo, foram empreendidas no sentido de desbarrancar, no sentido de demolir, no sentido de negar a ressurreição de Cristo. Nós temos aí a primeira tentativa pelos próprios sacerdotes do templo, os encarregados do templo, da época então da morte e sepultamento de Jesus Cristo. O evangelista Mateus então narra que as autoridades sacerdotais, eles combinaram entre si: olha, falamos então, estávamos a dormir à noite e vieram os seus discípulos e levaram o corpo. Então várias tentativas foram empreendidas no sentido de desbarrancar, no sentido de remover a questão factual da ressurreição de Cristo. O cerne do Evangelho. Nos tempos modernos, em nossos dias, nós deparamos aí com um escritor, aliás, um escritor muito ousado e atrevido, logo mais eu me lembrarei o nome dele. Ele escreveu o livro O Ribeiro Queriti. Então, as suas narrações são coloridas, são viciosas, são infundamentadas. Ele tenta então negar a ressurreição factual de Cristo. Aliás, isso é um alerta para os pastores dos nossos tempos. Então, quem não quer fazer sucesso, então faça apologia de defesa a tais escritos atrevidos. Ribeiro Queriti, o livro eu li emprestado, era da biblioteca, eu estudei, e houve outros aí que empreenderam ações no sentido de negar a ressurreição de Cristo. John Moore, o autor John Moore, americano, ele nega a ressurreição factual de Jesus Cristo. Aliás, aquele que realmente não fez um encontro pessoal com Cristo, ele pode ser balançado ao ler esse livro. Tão atrevido ele é. Indiscutivelmente, todos os pressupostos aventados contra a questão da negação da ressurreição de Cristo caem por terra, estão reprovados, estão desclassificados. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus Cristo, ela é factual, ela é um fato histórico. As Escrituras falam de uma pessoa, as Escrituras falam de Jesus Cristo, as Escrituras fala da sua morte, as Escrituras falam do seu sepultamento, fala do seu ministério terreno. O próprio Império Romano tem a sentença de Cristo: homem sedioso contra a verdade. Olhar a sua sentença, pecado capital. A morte de Cristo foi a morte histórica, a morte por crucificação, aliás, uma das mais horrendas, né? A morte por crucificação, ela está estritamente ligada aos persas, né?
atribui-se a outros povos, mas eu também defendo o estreito ligamento aos persas. Era uma morte muito rebelde, muito bruta, e ela era reservada para os piores criminosos, ela era reservada para os escravos fugitivos, ela era reservada para aqueles que se insurgiam contra o Império Romano. E a vítima, ela era primeiro flagelada, depois despida, totalmente despida. Após isso, então, ele era levantado por uma via transversal, portanto, crucificação. Então, há um grupo aí que defende outra coisa, precisa ler as escrituras de forma atenta, e sobre a sua cabeça as inscrições. A morte era de forma lenta e dolorida. Após a morte, então, o corpo era deixado ao tempo para que os abutres e os corvos se alimentassem dos corpos que ali estavam. Mas com Jesus Cristo isso não ocorreu. Os seus discípulos foram lá, após constatar a morte de Cristo, retiraram o seu corpo. Um dos discípulos, chamado José de Arimateia, e o sepultaram. Então, a morte de Jesus Cristo é um fato, a ressurreição é um fato, o túmulo vazio é um fato. Cristo ressuscitou, apareceu a alguns discípulos na Galileia, na Judeia, apareceu ao número dos 12, apareceu a mais de 500. O próprio, saindo fora da Bíblia, historiador secular, ou então, se preferirmos também, as evidências flavianos, então é citado através do historiador Flávio José, opositor do cristianismo. Ele fala de forma irônica na sua história eclesiástica que surgiu um Cristo e que se chamava o Messias homicidioso, contudo, a forma dele é irônica, contudo, operava ele milagres que não se fazia por mecanismos de objetos. Então, obviamente, nós entendemos, nós traduzimos que era comum a prática de feitiçaria, de outros meios, mas que ele fazia os seus feitos sobrenaturais através da sua palavra, da sua autoridade. Quer dizer, inegavelmente ele está afirmando a messianidade de Cristo, esse Flávio José. E ele afirma na sua história eclesiástica que Cristo ressuscitou. É um historiador secular. Muito bem. Eu nunca ouvi falar que a sobrevivência da alma é a ressurreição. Então, o que é que está em voga? É a ressurreição do corpo. Ou como é que nós podemos enterrar um espírito? A igreja de Coríntios ela era composta, na sua maioria, de crentes gentios. E nós percebemos isso pelos erros doutrinários que o apóstolo vem tratando. O apóstolo vem tratando dos erros doutrinários que são eminentemente da cultura grega. Eles acreditavam que o corpo era prisão para a alma. Aliás, surge-se ali também o gnosticismo incipiente, ele projeta-se ali na igreja de Corinto. Então, para o apóstolo Paulo e para os outros discípulos da sua época, a ressurreição de Jesus Cristo, ela é factual, foi o corpo que ressuscitou. Negar a doutrina da ressurreição atrai para si, então, implicações maléficas, danosas, nocivas. Por quê? Porque contradiz o Evangelho de Jesus Cristo, portanto se contradiz, se opõe. Nega-se, então, a graça, a dádiva da vida. Essa é uma das implicações, torna-se opositor de Cristo.
Este mesmo poder que ressuscitou a Cristo, este mesmo poder também ressuscitará todos aqueles que anelam a esperança de vida a partir da sua ressurreição. O apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo aos Filipenses, havia ali naquela igreja uma doutrina legalista, a justiça legalista. Então Paulo escreveu lá por volta do capítulo 3, ele ora a Deus para que conheça o poder da ressurreição de Cristo. E isso também devemos nós anelar e orar e pedir que Deus, através do seu Espírito Santo, alimente cotidianamente isso em nossos corações. Negar a ressurreição de Cristo implica então a perda da vida eterna com Cristo. Essa é a implicação séria. A segunda então reflexão: haverá identidade pessoal? Ele inicia então aí no versículo 35, mas alguém dirá: como ressuscitam mortos e em que corpo vem? Esse mais é um adversativo. Então Paulo tem o propósito de expressar algo novo. A antítese, a diferença da morte é a vida. Paulo quer expressar algo novo agora. Olha, a morte está aqui, a vida está aqui. E Paulo fala que esta vida, ela tem qualidade, ela está na esfera celestial. Paulo usa esse verbo ressuscitar. No original, não há necessidade de se expressar nos originais, mas ele usa esse verbo alusivo a Cristo 17 vezes. Tamanha é então a preocupação do autor sagrado com a questão da ressurreição de Cristo. Só dentro desse capítulo 15, Paulo usa este verbo ressuscitar, alusivo a Jesus Cristo, 17 vezes. Então Paulo está fazendo uma reivindicação. Paulo está falando que a ressurreição de Cristo é fator decisivo. Paulo está falando que Jesus Cristo é o Messias. Ele, se usasse outros verbos, esse verbo que Paulo usou, ressurreição, chama-se egeio. Mas se ele usasse outros verbos que também significam ressurreição na língua original, que seria anástase e anísteme, então eu também diria: naufragou na fé, Paulo. Mas as Escrituras são inerrantes. As Escrituras são inerrantes. Ele usou exatamente o verbo certo. Estes outros verbos foram usados sim para a ressurreição. Mas para qual ressurreição? Para a ressurreição daqueles e aquelas a quem Cristo ressuscitou e tornaram a morrer. No versículo 36, então, Paulo se mostra indignado diante do quadro de ignorância desta igreja de Corinto. E Paulo usa então a palavra insensatos. Esta palavra, então, insensatos, tem também acompanhado outro significado, que é ignorantes. Então Paulo se mostra ironizado com este povo da igreja de Corinto. Insensatos, porque tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Ele faz então a aplicação a partir desse quadro da lei da semeadura. Paulo agora vai usar aquilo que eles podem entender acerca da questão da ressurreição. Por quê? Porque eram débeis na fé, eram crianças na fé. E Paulo então tem que usar uma linguagem que eles pudessem absorver. Mas o que se destaca aqui dentro desse versículo 36 é o substantivo da segunda pessoa a quem ele particulariza, o tu.
Paulo está particularizando aí a responsabilidade pessoal de cada crente com relação à questão da ressurreição do corpo. Insensatos, porque tu, não haveria necessidade gramaticalmente de colocar tu, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Então, o intento do autor sagrado é particularizar a responsabilidade. E Paulo fala, olha, assim como a semente, ao ser plantada, procede uma nova planta, também será na ressurreição. Esse argumento do versículo 36 é o argumento de causa e efeito. É continuidade e descontinuidade. É relação entre a identidade, o que era antes e o que virá a ser depois. Então, Paulo usou essa questão da lei da semeadura, né? E é a questão da implicação dessa continuidade. Você pega uma semente e planta, ela vai crescer totalmente diferente da semente. E o que Paulo então está dizendo através disso? Que haverá sim uma identidade pessoal, haverá uma continuidade, todos indistintamente. No versículo 38 ele diz, mas Deus lhe dá o corpo que aprove a cada um das sementes como o corpo próprio. Aqui nós temos um sério problema. A melhor tradução que nós temos é a Bíblia na linguagem de hoje, neste versículo especialmente. A Bíblia na linguagem de hoje, ela traz então a tradução quero, desejo. E na nossa, aprove. Este verbo, ele é empregado em vários casos. E aqui deve-se tomar um cuidado muito especial para não se interpretar erroneamente. Esse verbo, então, aplicado aqui, nessa questão, ele indica desejo pessoal. Ora, se ela indica desejo pessoal, o verbo quero, aprove, indica, então, que houve o intento, a vontade divina, a decisão passada de fazer conforme a sua vontade. É isto que o autor sagrado está falando aqui. E algumas traduções, ela não é muito boa. O meu interlinear, espanhol e grego, traz uma tradução corrente. Quero, etelese, quero, desejo. Portanto, é o intento e a vontade da decisão passada de Deus. E ele não precisa tomar conselho de ninguém para fazer isso. Assim como os corpos celestes, Paulo continua ensinando aos coríntios, assim como os corpos celestes diferem entre si em brilho, assim como eles diferem em honra, também se dará com o corpo ressuscitado. Versículo 40 e 41. E há corpos celestes, há corpos terrestres, mas um é a glória dos celestes e outro a glória do terrestre. Um é a glória do sol, outro a glória da lua, outro a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Então, Paulo conclui de forma metafórica o que ele vem ensinando à igreja de Corinto. Assim também, ele fala, é a ressurreição, semeia o corpo da corrupção e ressuscita então em poder. A questão da implicação da continuidade e descontinuidade. Semeia então em corrupção é uma referência a esse corpo que nós possuímos, esse corpo que está propenso à enfermidade, à degradação moral, e ressuscita então em incorrupção. Alusão então àquele corpo que não está mais propenso à decadência e ao controle do pecado. É uma alusão então àquele corpo à imagem de Cristo, o corpo que foi adaptado para viver nas esferas celestiais. Ele entra no versículo 43 e diz: semeia-se em ignomínia e é ressuscitado em glória.
semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em poder. Então, a ignominia ou a desonra, se preferir, desprezo, opróbrio. Eu nunca ouvi falar de que um cadáver tenha cidadania. Nunca ouvi falar na minha vida. Morreu, cadáver perde a sua cidadania. Então esta palavra, ignominia, é referente exatamente a isso, nos originais. A perda de cidadania. Ora, veja bem, houve o sepultamento. Se houve o sepultamento, é confissão de mortalidade. Se é a confissão de mortalidade, então é isso que caracteriza o homem. Por quê? Porque o homem era incapaz de vencer a morte. O homem era incapaz de vencer a morte. Somente a ressurreição, então, é que se pode vencer a morte. Na ressurreição, então, será revestido de poder, será adaptado com o corpo espiritual para viver nas esferas celestiais. Esse corpo é igual ao corpo de Cristo. Esse corpo é igual ao que Cristo ressuscitou. Paulo então entra no versículo 45, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, espírito vivificante. Paulo está apresentando aqui a diferença entre o Adão que foi feito do requeguês, quer dizer, de dentro da terra, portanto alusivo à sua mortalidade, alusivo àquilo que ele é propenso à morte, a voltar, a retornar para o pó. E depois ele fala do último Adão, o espírito vivificante, o Cristo, o Messias. Ele está então ressaltando a Cristo. O primeiro homem foi feito então alma vivente, lá no Gênesis, ele foi diferenciado dos seres viventes. O segundo homem então, o espírito vivificante, é aquele que é doador de vida, é aquele que deu a vida, e ele mesmo fala desta vida, lá no João 10:10. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Lá no prólogo introdutório deste mesmo evangelho, quando então o evangelista João está escrevendo, ele fala que ele era a vida. Em João 4, ele afirma isto, que Jesus Cristo era a vida. Este Cristo que morreu é o doador da vida. Paulo está fazendo então esta diferença entre os dois Adão. E o segundo Adão é o Adão de Deus que se sobressai, o Adão que ressuscita e vence a morte. Então Cristo é o modelo ideal de Deus. Por que Paulo então reformulou esse conceito de corpo e alma que estava lá no Velho Testamento? Paulo teve que reformular agora, porque havia, como eu disse, a doutrina incipiente do gnosticismo que estava afetando a vida da igreja de Corinto, e Paulo tinha então que retrabalhar, ele tinha que reformular esse tratado teológico acerca de corpo e alma. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Versículo 49. Então tem duas palavras também aqui que nos chamam a atenção, os originais. E quais são essas palavras? E eu falo isto para o pagão que eu evangelizo, viu? Fique pensando, eu falo exatamente isto. Cacique Laurentino Tataindó, senta aqui, meu amigo. E ele gosta muito, ele gosta quando se fala essas coisas, ele fica vislumbrado, né? Eles gostam dos pontos épicos, a volta de Cristo, eles ficam esfuziantes de alegria. A questão da palavra da imagem, então, que o apóstolo está falando aqui no versículo 49, assim como trouxemos a imagem do terreno,
assim também traremos a imagem do celestial. Nós devemos fazer esta análise com olho investigativo, com luneta de investigador. Por quê? Existem duas palavras usadas para a questão imagem no Novo Testamento, nos escritos originais, o grego. E uma das palavras é o leikona, a outra é o roboioma. Uma significa a semelhança concreta, o leikona. E se Paulo usasse, eu falaria naufragou na fé. Mas Paulo não usou essa palavra. Ele usou exatamente a palavra certa, a palavra que diz respeito a nós outros e a todos os quantos vierem. Homoioma, ou seja, a imagem expressa de Cristo. Então é como se um caractere ele estivesse ali fazendo a representação exata de várias cópias. Paulo está falando, assim também será com vós. Em outras palavras, é isso que Paulo está falando. Os nossos corpos serão então transformados, glorificados, adaptados então para viver na esfera celestial. Aqueles que estiverem vivos quando da volta de Cristo terão seus corpos transformados ao som da última trombeta. E antes de dar por encerrado então esse tratado apologético, ele faz mais uma ironia no versículo 55. Onde está tua morte? Onde está tua morte, o teu aguilhão? Isto é ironia. No 57, então, ele brada exclusivamente alegria, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 58, ele conclui, então, o seu tratado defensor ou apologético da ressurreição. Portanto, meus amados, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Então Paulo intentou satisfazer a curiosidade daqueles crentes de Corinto. Ele tentou satisfazer a curiosidade daqueles coríntios com essas respostas. Haverá identidade pessoal. Aquele que ressuscita é o mesmo que viveu na terra, é o mesmo que tem uma história. Haverá uma transformação. A mesma pessoa terá um novo modo de existência. O homem será revestido de incorruptibilidade, nada o afetará, estará livre do pecado. Ali a liberdade plena foi realizada, foi restaurada então por completo a comunhão com Deus por toda a eternidade. Foi exatamente isto que o apóstolo tentou responder para os crentes de Coríntios e que nós outros também tentamos responder para nós mesmos e todos aqueles que aceitam então a ressurreição factual de Cristo como sério do Evangelho. Para aquele que ainda não tem esperança de vida e deseja então ter esperança de vida, e que deseja também ficar livre das implicações quanto à negação da ressurreição de Cristo, e tem o desejo ardente então de participar da ressurreição num corpo incorruptível, o convite está aberto. Este é o momento. Este é o momento. Vale lembrar que isto é uma questão de fórum íntimo, muito particular entre a pessoa e Deus, e pode ficar à vontade, não precisa verbalizar, mas se quiser verbalizar, este é o momento. Todavia, se preferir, na saída, pode compartilhar conosco que fez a sua decisão, que tomou esse passo sério, decisivo, de participar então da ressurreição de Cristo neste mesmo corpo incorruptível. Qual corpo, pastor Marcelo?
a grande reflexão do texto. Qual corpo? Foi um corpo que comeu peixe, foi um corpo que atravessou a parede, foi um corpo que se locomoveu numa velocidade muito grande que nós não temos condição de mensurar. Foi um corpo que aparecia e desaparecia quando ele queria. Um corpo adaptado para viver nas esferas celestiais. Deus abençoe os irmãos. Nós estaremos agora. Tem um. Nós estaremos ouvindo o coro principal. Após o coro principal, nós estaremos enfrentando a missa apostólica e nos despedindo. Tem um aviso aqui a fazer. Reunião rápida com todos os adolescentes no salão ao lado, logo após o término do culto, em direção dos adolescentes. Então, está solicitando uma reunião rápida com os adolescentes.